Eu quero convidar a igreja, queridos irmãos e irmãs, nesse momento, a abrirmos a nossa Bíblia no texto da carta de Paulo aos Filipenses. Texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós fizemos uma caminhada no livro dos Salmos, do Salmo 16 ao Salmo 30. E nós colocamos em descanso essas exposições de Salmos e queremos compartilhar um pouco dessa carta aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler nesta noite com você apenas versos 1 e 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 1 e 2. Mesmo assentados, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, mais uma vez eu chamo a sua atenção para isso. Procure ficar focado, não apenas ouvindo de longe, mas de fato participando da palavra do Senhor nesta hora. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você já pensou por que você mora onde mora? Na rua, no bloco do seu apartamento, quem sabe no seu bairro, na sua cidade. Por que você mora onde mora? Por que você não mora em outro lugar? Por que você não mora em outro bairro, em outra cidade, quem sabe até em outro país? O que te impede? Meus irmãos, é possível que você consiga, se pensando nas respostas possíveis a essa pergunta tão simplista, é possível, quem sabe, que você consiga uma grande quantidade de respostas. Porque eu gosto, porque eu quero, porque eu comprei aqui, eu trabalho na cidade, etc. e tal. Você pode ter muitas alternativas e muitas respostas a essa pergunta tão simples. Mas eu quero ser útil nessa noite para expandir esse conceito na vida de cada um de nós. Por que é que nós estamos aqui? Por que que Deus nos colocou aqui, nesse lugar, nessa cidade? Então, que Deus possa nos ajudar na compreensão desses pequenos versos introdutórios à carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, o conteúdo dessa carta de Paulo tem por alvo confirmar os irmãos de Filipos na fé em Cristo Jesus, tem por alvo animá-los a andar de modo digno do Evangelho, como você vai perceber nos versículos subsequentes a essa introdução, e tem também o alvo de precavê-los contra pessoas que estavam induzindo esses crentes a terem uma outra percepção da vida, a quem sabe adorarem ou a servirem a Deus com outros propósitos. Então a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta magnífica. É uma carta onde John MacArthur, por exemplo, referindo-se ao seu comentário sobre essa carta, ele fala que é a carta da alegria. É uma carta que nos chama a viver uma vida de alegria perante o Senhor. Essa epístola é a única carta de Paulo que não tem nenhuma correção, não tem nenhuma advertência, nenhum puxão de orelhas na vida de alguns irmãos. Se você for olhar todas as outras cartas, por belas que sejam, por fortes que sejam, elas trazem algumas recomendações, alguns puxões de orelha, algumas advertências, salientam, quem sabe, alguns pecados, alguns erros que precisavam ser corrigidos. Mas aqui na carta aos Filipenses, você quase que não percebe essa presença corretiva de Paulo. Não há censuras, sejam implícitas ou explícitas nesse texto. Eu quero lembrar a você que a cidade de Filipos é uma cidade muito antiga já para aqueles dias de Paulo. É uma cidade já com alguns séculos de existência, e ela foi fundada particularmente por Filipe II, o pai do grande dominador greco, Alexandre, o grande conquistador do Império Greco-Macedônio. E esse Filipe, ele foi um homem de muita energia, foi um homem incansável. Quando ele começou o seu domínio, o seu reino, ali na região da Macedônia, a região da Macedônia era uma região pequena, para aquela época, aproximadamente como o estado de Alagoas do nosso Brasil. Bom, se você não tem uma dimensão do estado de Alagoas, depois você entra no Google, não agora, mas depois em casa, faz uma pesquisa e veja, é um dos menores estados que temos na configuração dos estados brasileiros. Esse era o montante de área sobre o qual Filipe dominava.
E nós vamos perceber que ele, cercado por mestres, cercado por pessoas que foram grandes pensadores da época, ele foi expandindo o seu império e particularmente o filho, Alexandre, se torna o grande conquistador, transformando o reinado macedônio num império conhecido como Império Greco-Macedônio. Filipe, ao fundar essa cidade, ele teve uma razão muito particular e de grande importância estratégica, porque se você for estudar a geografia, a colocação espacial daquela região, você vai perceber que ali praticamente era uma cadeia de montanhas que dividia o Oriente do Ocidente. Quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, você descobre que Lídia foi a primeira mulher convertida na Europa, mas a cidade estava praticamente no limiar, quase que nos limites da passagem de um continente para o outro. Então Filipe foi extremamente estrategista, colocando essa cidade ali, nessa posição importante, porque dali ele expandiria, tanto para o lado ocidental, quanto para o lado oriental, o seu domínio, o seu império. Quando Paulo escreve essa carta, e ele trabalha em Filipos durante um período, o propósito de Paulo também não era ficar apenas com mais uma cidade alcançada, com quem sabe mais um local onde a igreja chegou, mas era também com esse olhar de conquistador. Paulo era esse homem que tinha um olhar extremamente amplo quanto às estratégias para semear o evangelho. Embora nós não tenhamos muitos relatos dos outros irmãos apóstolos na Bíblia, com exceção de Pedro, com exceção de João, constantes aqui no livro de Atos, mas onde foram parar os outros? A gente não tem muito alcance histórico de onde foram parar cada um dos outros apóstolos, mas dá para seguir as pistas e podemos, quem sabe, conhecer um pouquinho mais deles. Não é o momento, mas o que eu venho a dizer, meus irmãos, é que Paulo, em relação a todos os outros apóstolos, foi o maior desbravador com o evangelho de Jesus Cristo, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. E a influência de Paulo foi uma influência penetrante que atravessou não meramente as cercanias geográficas da época, mas atravessou os séculos e continua influenciando a igreja de Jesus Cristo onde quer que haja um cristão. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso. Estava em Roma, possivelmente naquele período ali do finalzinho do capítulo 28 de Atos, quando ele se encontra preso em Roma. Ali ele estava preso numa prisão domiciliar, possivelmente, se você for ler lá o final do capítulo de Atos 28, vai perceber que Paulo morava numa casa alugada. Ele era um preso do Império Romano, mas tinha uma casa alugada. Irmãos contribuíam com ele, e essa igreja de Filipos foi extremamente importante, quem sabe, ajudando a pagar ali os aluguéis de Paulo durante um período de aproximadamente 2 anos. Nesse período, Paulo escreve então as chamadas cartas da prisão, dentre elas essa carta de Filipos. Então nós iniciaremos hoje aqui uma série de exposições, que assim Deus nos permita caminhar nessa carta, conhecendo, aprendendo um pouquinho mais de Paulo, ou do ensino de Paulo àqueles irmãos. E a minha temática de hoje é: quem são os eleitos de Deus? Quem são os eleitos do Senhor? Então eu quero olhar com você apenas esses 2 versículos, mais particularmente apenas do primeiro versículo, e abstrair daqui, ou tirar daqui para nós esses ensinos. Primeiramente, os eleitos de Deus são servos de Cristo. Eu quero que você se apegue nessa expressão, servos de Cristo. Segundo, os eleitos de Deus são santos em Cristo. E terceiro, os eleitos de Deus estão em Filipos. Não necessariamente circunscritos na cidade de Filipos, mas tomando a cidade de Filipos como uma representação da nossa vida e da nossa habitação aqui neste mundo. Nós vamos ajeitar melhor essas colocações durante a exposição, mas lembrando disso, que os eleitos de Deus é um povo no meio dos povos. Nós somos um povo no meio das nações. Aliás, a Bíblia vai dizer que nós somos uma nação santa. Não é uma nação politicamente organizada, mas uma nação espiritualmente organizada, de um povo remido, arrebanhado pelo Senhor, espalhado por todas as outras nações, mas somos uma grande nação, um grande povo,
separado por Deus para o seu serviço. Então a primeira expressão é que os eleitos são servos de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, como dissemos, ele está preso aqui em Roma, após a sua terceira viagem missionária, e de lá ele escreve as chamadas cartas da prisão, e dentre elas está essa carta tão bela, tão magnífica, que é a carta aos Filipenses. Como dissemos, nessa carta não aparece nenhuma corrigenda, nenhuma demonstração, nenhuma reclamação da vida daqueles irmãos, pelo contrário, é uma lembrança de uma igreja piedosa, que buscava servir ao Senhor. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário de Filipenses, ele diz que a carta de Paulo aos Filipenses é um bilhete, mas é um bilhete de amor, em que Paulo abre o coração e deixa transbordar a sua alegria, a sua gratidão, o seu profundo apreço por essa igreja, que foi ao longo do seu ministério a sua parceira no sustento. Quando você vai ler outros escritos de Paulo, ele vai dizer, olha, no tocante a dar e a receber, ninguém mais se associou comigo. Ninguém mais quis participar financeiramente do meu ministério, mas vocês participaram. Nós vamos ver isso lá na frente no capítulo 4. A ideia fundamental dessa carta aqui, meus irmãos, então, é a participação, é a koinonia, é a comunhão, é a cooperação, é a ajuda dos crentes no serviço do Senhor. Muitas vezes você pode estar no seu cantinho, na sua vida, no seu lugar, na sua forma de ser, e talvez você não seja uma pessoa que seja um desbravador em termos missionários, não vai para outro país, não vai para outro lugar, mas talvez aí no seu lugar, você pode ser um grande cooperador com o reino de Deus, seja participando como esses irmãos filipenses, lá no sustento de outros irmãos, orando, intercedendo, hoje com as facilidades que temos, trocando e-mails, trocando conversas, estimulando, fortalecendo os irmãos em outro lugar, em outros lugares. Essa carta de Paulo mostra um pouco disso. Olha o capítulo 4, versículo 15 e 16. Vai lá comigo? Capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente a vós outros, porque até para Tessalônica, que era uma região muito pobre, até para lá vocês mandaram, não somente uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. Olha o versículo 18, ainda no capítulo 4. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então era uma igreja que participava do trabalho de Paulo. Certamente, ao enviar recursos financeiros, ia junto com aqueles recursos financeiros a oração, a intercessão, o desejo de saber como estava o apóstolo em outros lugares, o desejo de participar, de ajudar o trabalho missionário daquele irmão. Então o valor que sobressai ao longo dessa carta, meus irmãos, é a alegria de servir a Cristo. Mesmo que na simplicidade da vida de cada um desses irmãos aqui dessa cidade, eles tinham a alegria de servir ao Senhor. Olha, por exemplo, voltando para o capítulo 1, o versículo 4. Uma alegria da convivência comunitária, da vivência pessoal no serviço do Senhor. Versículo 4 no capítulo 1 diz assim: eu faço, sempre lembrando de vocês, faço isso com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Ele vai dizer pela vossa cooperação no Evangelho, mas eu faço súplicas por vocês com alegria. É aquela lembrança alegre, é aquela intercessão que enche o coração de júbilo por lembrar do irmão, da irmã, no seu cantinho, na sua vida, na sua simplicidade, mas comprometido com o Evangelho de Jesus. Olhe também o capítulo 2, versículo 17 e 18. Capítulo 2, versículo 17 e 18, Paulo também fala da alegria, quando ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Grifo aqui, alegro-me, portanto, alegrai-vos. Então é a carta da alegria de Paulo. Olha o capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor.
Paulo está dizendo de novo: irmãos, se alegrem, enchem o coração de vocês com alegria. A mim não me desgosta, diz Paulo, e é segurança para vós outros que eu repita isso: alegrem-se no Senhor. Olha o capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei firmes no Senhor, vocês são a minha alegria. Olha ainda o versículo 4, no capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Paulo expressa alegria em várias vezes nessa carta pela vida dos irmãos. E finalmente, olha o versículo 10, também no capítulo 4, alegrei-me. Paulo está repleto de satisfação com aquela igreja. Preso em Roma, detido ali, não sabia bem qual seria o seu futuro, mas com o coração feliz, alegre, porque havia ajudado aqueles irmãos oriundos de um paganismo, oriundos de uma cultura totalmente adversa à fé cristã, mas vieram e abraçaram essa fé, e com uma vida transformada agora, serviam ao Senhor com alegria. Então, meus irmãos, a alegria em servir, ela é oriunda da relação do eleito com Deus. A alegria em servir ao Senhor não é forçada, mas é natural quando você de fato tem uma boa relação com Deus, quando você vive de fato no propósito de andar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de obedecer o Senhor. Também há no seu coração a disposição de obedecê-lo, mas de obedecê-lo com alegria. Muitas vezes a obediência pode ser uma obediência forçada, pode ser uma obediência difícil de ser realizada, mas quando nós temos um bom relacionamento com o Senhor, a nossa obediência a Ele é satisfatória, ou é uma satisfação, é um prazer. Paulo se apresenta aqui, meus irmãos, então como servo. Olha o versículo 1 de novo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Essa palavrinha servos é o termo com o qual o apóstolo Paulo sempre vai se apresentar diante das igrejas que ele funda e pastoreia. Ele não bate no peito dizendo: olha, eu sou apóstolo, por favor, todo mundo vai me obedecer aqui. Não, ele não tem essa arrogância, ele não tem essa presunção de se achar melhor que outros, embora ele seja forçadamente, na segunda carta aos Coríntios, dizer: vocês não estão me reconhecendo. Vocês reconhecem até outros apóstolos, mas negam o meu apostolado. E eu quero dizer para vocês que eu sou apóstolo. E no capítulo, especialmente 11 e 12, daquela segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele vai apresentar ali várias e várias credenciais, autenticações de que de fato ele era um apóstolo. E uma das grandes manifestações de Paulo é que eu pude ir até a presença de Deus. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus é que sabe, mas eu tive esse privilégio de receber revelações tremendas do Senhor. E mais do que qualquer um dos outros pregadores da Bíblia, meus irmãos, o apóstolo Paulo é quem tem revelações esplêndidas da presença de Deus, da ação de Deus, da vinda de Jesus Cristo. Ele que revela para nós coisas tão profundas da nossa revelação, da nossa relação com o Senhor. Mas ele não tem a petulância, a arrogância de bater no peito e dizer: eu sou apóstolo. Pelo contrário, era um homem que, como aprendemos lá com Miqueias, andava humildemente com o Senhor. Era um homem que aprendeu a ser servo do Senhor. Duloi Christou Iesu, essa é a expressão dele aqui, servo de Cristo Jesus. Essa palavrinha duloi ou doulos, dependendo como é a declinação dela no texto, essa palavrinha doulos significa servo, mas não um servo como um empregado, mas é um servo como um escravo. Eu sou escravo de Jesus, é a palavra de Paulo aqui. Então servo é aquele que se entrega, ou escravo, nessa condição aqui, é aquele que se entrega a um serviço por amor. Aqui o escravo ou o servo, na visão de Paulo, não é aquele escravo conquistado numa guerra, onde um rei vai numa batalha e traz soldados e cidadãos de um outro reino, e agora os escraviza, os vende ou os usa. Não, Paulo não está tendo essa visão, mas ele está tendo aquela visão de alguém que foi conquistado, mas foi conquistado pelo amor. Nós temos uma visão muito bonita na Bíblia, e para isso eu quero mostrar para você uma ferramenta diferente. O que é isso aqui? Isso aqui se chama sovela. Sovela.
Então, quem está em casa pode ver mais de perto aqui, porque a câmera vai te mostrar, né? Apaga a luz aqui um pouquinho, Moisés, só para expressar um pouco mais ali. Uma sovela, parece uma chave de fenda, algo assim, mas é um elemento perfurante, é uma ferramenta para perfurar couro, para que aquele indivíduo que trabalha com couro possa depois passar as linhas por ali e fazer as suas costuras. Não só o couro, mas também outros materiais e artefatos. O que tem a ver a sovela com o servo? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no texto de Êxodo capítulo 21. Então aqui no texto de Filipenses, Paulo diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Essa palavrinha servo de Cristo Jesus denota o termo, como já disse, equivalente ao escravo, mas não o escravo conquistado, explorado numa guerra, mas no contexto cristão, aquele escravo que foi alcançado pelo amor de Jesus e agora serve a Cristo por amor. Êxodo capítulo 21, versículo 6, especialmente, há uma referência aí a uma sovela, como colocamos aqui para você ver, é um elemento para perfurar a orelha de um escravo, no caso, nesse texto aí de Êxodo 21. O que acontecia nesse caso? O indivíduo foi comprado, foi arrematado num lote de escravos, quem sabe ele, a mulher, os filhos, ou quem sabe na condição de escravo, por muitos anos vivendo ali na propriedade daquele senhor, ele veio a se casar com uma outra escrava, constitui família, mas na constituição dos judeus, toda vez que completasse o ano do jubileu, que era uma sequência de 50 em 50 anos, cada vez que completava o ano do jubileu, todos os escravos teriam que ser alforriados, teriam que ser libertos. Então, quando o indivíduo ia comprar um escravo, ele olhava o calendário. Em que ano do jubileu que nós estamos? Se é no ano 1, esse escravo vai viver comigo muitos anos, então o preço dele é muito alto. Se eu estou comprando o escravo no ano 48, eu vou ter que libertá-lo daqui 2 anos, então eu pago menos pelo escravo. E assim era a forma de mercadejar ou comprar então os escravos naquele período. Mas fato é que nessa ilustração, ou nesse fato colocado aqui como regra por Moisés, o escravo passou muitos anos na vida e na casa daquele senhor. Chegou o ano da libertação, ele tinha que ser liberto. Mas quem sabe a esposa e os filhos, numa outra ordem do calendário, não sairiam dali. E ele pensa consigo: bom, eu tenho aqui minha esposa, tenho meus filhos, se eu for liberto, eu não tenho um tostão no bolso, eu vou fazer o quê como liberto lá fora? Eu vou para onde? Mesmo que ele seja oriundo de um outro país, de um outro lugar, e pudesse, quem sabe, conseguir recursos para ir para lá, mas ele deixava ali a sua família, os seus filhos, e ele tinha tido uma relação boa com esse senhor durante tantos anos. Então ele vai dizer ao seu senhor: meu senhor, eu sei que é um direito meu e é uma obrigação sua a minha libertação, mas eu não quero ser liberto. Eu quero continuar como escravo aqui na sua casa, mas agora não forçado pela condição de escravo, mas eu quero continuar servindo o Senhor por amor. Então aí que entra esse elementozinho. O senhor daquele escravo levaria o escravo à ombreira da porta ou ao portal da porta, encostaria ali a orelha daquele servo e com a sovela ele faria um rasgo na orelha, ou fazia um furo ali. Talvez hoje a moçada ia gostar disso, porque poderia colocar um alargador ali, né? Mas fazia um buraco ali na orelha daquele servo e ficaria ali uma cicatriz. Quem sabe no decurso dos anos, cada pessoa que passasse por ele saberia, pela marca impressa na sua orelha, saberia que ele era um escravo voluntário. Ele era um escravo que servia por amor. Nós temos uma outra impressão bonita dessa referência bíblica, lá no texto de Salmo 40. Corre lá comigo. Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6, diz ali o texto: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. É a expressão da mesma realidade. Deus não quer meramente sacrifício, Deus não quer meramente penitências, custo da sua vida. Deus quer o quê? Um serviço por amor.
Deus quer um escravo que o sirva, escravo no bom sentido, que o sirva por amor, e não por obrigação, não pelo peso, não pelo medo, não pelo temor, como impingia, como dissemos na introdução, nas outras religiões, o serviço a Deus por medo, mas servos por amor. Paulo vai usar aqui, meus irmãos, então essa expressão, e no decurso de todas as suas cartas, o que ele passa é isso: somos servos do Senhor, mas não servos maltratados, não servos destituídos da nossa identidade, somos servos que servem a Cristo por amor. Timóteo também, meus irmãos, é colocado aqui como servo. Se você observa, Paulo e Timóteo aparece junto com Paulo aqui, colocado como servo de Cristo, também do Lois tu Iesu, servo de Cristo Jesus. A presença de Timóteo aqui, meus irmãos, nessa saudação, não configura necessariamente que Timóteo tenha sido um escritor, um amanuense, um secretário para Paulo nessa carta. Não configura também que ele era um coautor, dando ideias e sugestões sobre o conteúdo da carta, porque no decorrer de toda a carta você vai perceber a presença de Timóteo. Ele vai aparecer em outros lugares, mas Timóteo está ali com Paulo, e fica claro que Paulo é o autor. Paulo fala de Timóteo como um colaborador seu ali no trabalho, ajudando, embora ele preso, mas Timóteo assistindo. E lá no final da carta você vai perceber que Paulo vai mandar Timóteo de volta agora a Filipos. Então Timóteo não era um coautor com Paulo, mas ele era um cooperador de Paulo ali. Mas também Paulo diz, ele é um servo. Ele também está aqui por amor. Um jovem promissor, um jovem inteligente, um jovem que aprendeu, até com o próprio apóstolo Paulo, a transitar no meio cristão, a viajar de um lugar para o outro, a ser uma pessoa de bons relacionamentos. Quem sabe Timóteo poderia aventurar numa outra escalada, mas não, ele quer servir a Cristo, ele quer estar ali mesmo nas dificuldades da prisão, mesmo nas limitações onde Paulo estava vivendo, ele quer estar ali servindo a Cristo por amor. O coração do convertido, meus irmãos, o leva a isto. O coração do convertido leva a ser um homem que queira andar humildemente com o Senhor. Paulo tinha essa concepção exata do que é ser servo por amor, com uma consciência muito aguda do que é a perdição eterna. Quem sabe, então, voltando às revelações de Paulo, se alguém conheceu revelações profundas sobre a realidade da vida, tanto do lado da salvação, da vida eterna, as maravilhas do que Deus revelou a ele, certamente Paulo também tinha essa mesma concepção do que é a perdição eterna, num grau e numa profundidade tremendo. Então, com essa consciência aguda do que é a perdição eterna e do que é a grandeza do resgate trazido em Cristo Jesus, Paulo tinha essa dedicação de servir ao Senhor por amor. Ele sabia de onde ele tinha escapado. E cada um de nós que realmente somos convertidos a Cristo Jesus, temos essa consciência do que foi que eu escapei, do que foi que você foi salvo. Você foi salvo? Salvo de quê? Então, para muitas pessoas, esse conceito de salvação é ser salvo, quem sabe, das drogas, é ser salvo da bebida, é ser salvo do cigarro, é ser salvo do homossexualismo, é ser salvo da prostituição, é ser salvo de uma vida de baixo calão. Para muita gente, ser salvo é uma condição social, é mudar de condição social. Salvação, meus irmãos, está longe disso. Salvação é ser salvo da ira de Deus. O conceito da Escritura de salvação é que ser salvo é ser salvo da ira de Deus. E nós temos que ter essa visão de Deus como um Deus que tem o poder e o direito de ser um Deus irado, que pode sim trazer punição e juízo contra cada um de nós pecadores. Então, quando nós compreendemos a grandeza do ser divino, quando nós compreendemos a grandeza da justiça de Deus e a pequenez da nossa vida, a nossa pecaminosidade, o insulto que nós somos ao Senhor pelo fato de sermos pecadores, quando o cristão consegue compreender isso, ele sabe do que ele escapou, da ira de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Jesus vai ilustrar isso para a perdição eterna, falando sobre o inferno, que ali o bicho não morre,
Ali o fogo não apaga, ali há choro e ranger de dentes, ali é um lugar horrível. Como já disse certo pregador, o inferno é o lugar onde o pior está sempre no dia seguinte. Por pior que tenha sido, é difícil a gente pensar lá em termos de dias, né? Mas por pior que tenha sido uma experiência do indivíduo ali, as experiências que virão serão piores ainda, e de modo tal que ninguém jamais pode escapar. Jesus traz a nós, a nossa mente, a configuração do inferno, quando conta a parábola do Lázaro e do rico, e ele diz que ali o indivíduo estava num sofrimento horrível de alma. Senhor, manda Lázaro refrescar a ponta da minha língua, porque ele está na delícia da presença de Abraão, e eu estou aqui num sofrimento horrível. Irmãos, muitas vezes nós não temos a concepção do que é aquele lado escuro da perdição eterna, mas Paulo tinha isso. Paulo compreendia muito bem, e quanto mais compreendemos do que é que nós somos libertos da ira de Deus, muito mais nós temos também a disposição de servi-lo por amor. Tertuliano, um dos pais da igreja, lá no segundo século, Tertuliano dizia que quanto mais profundas forem as chagas que Cristo sofreu, tanto mais eu lhe sou devedor. Ou seja, quanto mais eu percebo que Cristo sofreu por mim, eu volto aqui, o nosso tempo vai estourar um pouquinho, né? Mas eu volto aqui para a gente ter essa concepção do sofrimento de Jesus. É horrível morrer na cruz? Com certeza. A história registra que talvez esse seja um dos piores tipos de morte que alguém possa passar. O indivíduo, além de ser chicoteado, maltratado, cuspido, violentado fisicamente, antes ele carrega a sua própria cruz, ele vai até onde seria o lugar da sua crucificação, ele é pregado naquela cruz, e ele vai ficar ali por horas e horas e horas, numa posição única, com o corpo arrebentado, com, quem sabe, o dilacerar dos cravos, rasgando-lhe os pés e as mãos, o tétano já corroendo a sua carne, já infectando a sua vida, câimbras horríveis tomando conta de si, asfixia pela posição dos braços abertos, e quando se quebrava a perna do indivíduo, para que o corpo arriasse, mais ainda fechava a caixa torácica, mais ainda ele sofria. Era uma morte de horror. Mas, irmãos, por pior que tenha sido a morte de cruz, Cristo sofreu muito mais do que isso. Porque Cristo sofreu o inferno. Literalmente, ele foi para o inferno no meu lugar, no seu lugar. Ele pagou a condenação da ira de Deus que deveria durar para mim ou para você uma eternidade toda. Ele pagou toda essa ira de Deus num ato único, totalmente lançado sobre ele. E Paulo tinha essa concepção. Quanto mais eu tenho a concepção da dor, do sofrimento, da angústia, do inferno que Cristo sofreu, mais eu percebo que eu lhe sou devedor. Charles Swindoll, um pastor americano, ele vai dizer que a síndrome do cerebrismo, tão presente em nossas ideias cristãs e nossas atividades, simplesmente não combina com as atitudes e com as mensagens de Jesus. A síndrome do celebrismo é essa onda que o cristianismo vive hoje, de querer ser o filho do rei, de querer ser um especial, de querer ser isso, ser aquilo, mas esquece que na verdade nós estamos aqui para servir o Senhor. Não é para sermos uma celebridade, não é para sermos uma pessoa importante, mas é para servirmos o Senhor Jesus. E é Jesus que vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a nossa tarefa enquanto cristãos, enquanto eleitos de Deus. Apesar, meus irmãos, de ser reconhecido pelas igrejas como apóstolo, como dissemos, Paulo não fez menção da sua autoridade, a menos que lá na carta aos Coríntios, ele precisou ajustar aqueles irmãos quanto a isso. Mas ele não esnobava. Os eleitos de Deus também não podem perder a consciência do que eram antes de Cristo e do que são agora em Cristo Jesus. Não se esqueça, você é servo, mas um servo resgatado, para servir não ao diabo, não ao mundo, não à condenação, mas um servo resgatado para servir o Senhor, experimentar dele poder, bênção e graça no tempo presente e vida eterna em toda a eternidade. Segunda coisa que eu trago aqui com você é que os eleitos de Deus são santos em Cristo.
Olhe também no versículo 1. A todos os santos em Cristo. Paulo dirige, meus irmãos, a sua carta aos filipenses, eleitos em Cristo Jesus, para a salvação, chamando-os de santos. Olha no versículo 1 de novo, a todos os santos em Cristo Jesus. A expressão de Paulo aqui enfatiza que a santificação é um processo. E eu quero convidar você a voltar comigo rapidamente na carta, então, aos Coríntios. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vai lá comigo para você perceber esse princípio. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha só, Paulo está escrevendo, juntamente com o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Olha só, aos santificados em Cristo Jesus, aqueles que já foram tratados com a salvação, são santos aos olhos de Deus, mas também chamados para ser santos agora no tempo presente. Então a santificação, meus irmãos, ela oferece para nós pelo menos 3 estágios, e 2 deles estão aqui. A santificação tem aquele estágio chamado estágio declarativo, quando você é justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo, diante de Deus Pai, Ele carimba você, e você agora é santo, você agora pertence a Ele na condição de santo. Deus não olha mais para você como um pecador inveterado, que vive tropeçando, caindo, errando, mas Deus sempre olha para você como alguém lavado, remido, purificado, trazido para a casa do Pai como uma pessoa limpa. Deus olha para você como santo, mas embora Ele saiba que você é um pecador, sim, Ele tem essa visão plena da sua vida, mas declarativamente Ele te declara santo. E você tem um segundo estágio, que é a santificação progressiva. É o que acontece na sua vida a partir da conversão até o dia da sua morte. Você está num processo de contínua transformação. E mais, eu e você precisamos cooperar com esse processo para que nós sejamos cada vez mais transformados segundo a imagem de Jesus. Então é um processo gradativo que acontece em toda a nossa vida. E o terceiro processo é a partir do momento que você morre. Aí então o seu espírito é aperfeiçoado e ele entra para a glória já perfeito. Depois de um tempo, Cristo volta, Ele ressuscita o seu corpo, seu espírito é de novo encaixado ali, e o seu corpo também vai ser glorificado, aperfeiçoado para uma vida plena e eterna. Essa santificação final é aquilo que a Bíblia chama então de glorificação. Então, a Bíblia nos diz que nós somos chamados para viver essa santidade. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz isso: eu estou escrevendo para os santos em Cristo. Para aqueles que foram alcançados pela graça salvadora, estão agora santos em Cristo Jesus. Eu quero ilustrar isso aqui com algumas ideias lá dos dias dos Macabeus. Você se lembra desse período? Não está na Bíblia, é esse momento que você tem entre o Velho e o Novo Testamento, um período de silêncio, mais ou menos 400 anos, e ali aconteceram muitas guerras, muitos conflitos, de judeus com romanos, de judeus com outros povos, e a história dos Macabeus está incrustada em tudo isso aí. Quando você entra no Novo Testamento, você não tinha, terminando o Velho Testamento, você não tinha Herodiano, você não tinha Saduceu, você não tinha Fariseu, você não tinha Essênio, você não tinha um monte de grupos que aparecem no Novo Testamento. Eles surgiram nesse período, nesses 400 anos. Então, nos dias dos Macabeus, por volta do ano 160, 180 a.C., o termo hebraico Chazidim, significa santos, era aplicado àqueles que se ajuntavam para resistirem os assédios do paganismo, para manter um judaísmo realmente puro. Então eles foram muito fortes, especialmente nos dias de Antíoco Epifânio, era um dos governadores da época, dos imperadores da época. Só para voltar na história rapidamente, quando Alexandre morre, Alexandre, filho de Filipe, morre, ele não tinha herdeiro, ele era um meninão de 33 anos, inteligentíssimo, solteiro, bonito, e não tinha herdeiro. Para quem fica o seu império? Então os 4 generais que comandavam todo o seu exército repartem então o império em 4 partes, e cada um pega uma das partes, e Antíoco Epifânio é um dos herdeiros dessa parte aí da região da Palestina. Então os chazidins que resistiram às invasões
desses povos nos seus dias, e Antíoco Epifânio, para provocar os judeus, ele entra no templo, vai no Santo dos Santos e sacrifica um porco ali. Olha só que assinte ao povo judeu. O povo judeu então resistiu bravamente, surgiram grandes guerras em defesa da fé dos judeus naqueles dias. O termo Chazidim vai ser o que vai aparecer no Novo Testamento como fariseus, que eram separados, os santos. Então, para nós hoje, fariseu é sinônimo de hipócrita, não é? Mas lá na sua origem, fariseu era sinônimo de santo, aqueles que são separados para servir o Senhor. Então, a partir desse instante, esse termo passou a ser usado com uma maior amplitude, designando especialmente aqui aqueles que eram zelosos, cuidadosos no serviço do Senhor. Nos dias de Tertuliano, já 150 anos depois de Cristo, esse termo santos, que foi usado para os crentes, ele perde essa conotação, e santo então vai ser só aquele que tem um serviço especial. Então, o indivíduo que trabalhou muito pela obra, ele é colocado, é reconhecido na posição de santos. Aí vem então na história católico-romana, depois, a ideia de separar alguns e santificá-los, beatificá-los, considerá-los mais santos que outros. Mas esse conceito, meus irmãos, não é bíblico. O conceito bíblico é que cada um de vocês, senhoras e senhores, jovens e crianças que têm o coração redimido por Jesus, são santos. Então, aqueles que aceitam a mensagem da salvação no Novo Testamento são chamados de santos, são denominados de santos. A santificação, portanto, meus irmãos, embora ela seja uma posição declarativa de Deus a favor dos seus eleitos, ela também é uma experiência transformadora, porque ela vai nos mudando dia após dia. É o onus probandi da vida cristã, ou seja, é a prova de que você realmente é cristão, é a prova do crime. Eu pergunto para você, se você fosse preso hoje, por ser cristão, qual seria a sua culpa? É apenas de ser um membro de uma igreja, ou porque você realmente tem uma vida piedosa perante o Senhor? Do que é que as autoridades poderiam culpar você, como cristão? Então, é nesse conceito. Matthew Henry, um comentarista cristão, ele vai dizer que aqueles que não são verdadeiramente santos na terra, jamais serão santos no céu, porque só são de fato santos no céu aqueles que aqui na terra também lutam pela sua santidade. Óbvio que eu e você jamais chegaremos a um grau de plena santificação, mas você se inquieta com o seu pecado? Você se irrita com o fato de você fracassar de vez em quando na sua carreira cristã? Você se inquieta a ponto de muitas vezes se sentir deprimido, amargurado, porque você não dá conta de ser realmente o que você deveria ser em Cristo Jesus? O coração do santo tem essa inquietação. O coração do salvo tem essa inquietação por querer ser algo que está além da sua capacidade. Mas é um alvo, e ele continua lutando por isso. Então, segunda coisa, os eleitos de Deus são santos em Cristo Jesus. Mesmo que na sua caminhada essa santidade não seja tão aparente, mas eles são santos em Cristo Jesus. Eles reconhecem o seu pecado sempre. Terceira e última coisa, fechando aqui, os eleitos de Deus habitam missionalmente na terra. É o que eu quero me apegar então aqui. Vivem em Filipos. Os irmãos lá eram servos do Senhor, os irmãos lá eram santos em Cristo Jesus, mas estavam na terra. Viviam na terra. Eu e você, meus irmãos, voltando à introdução, por que você mora onde mora? Eu e você estamos aqui porque Deus nos colocou aqui com uma missão. Deus nos colocou aqui com um propósito. Em se tratando então da vida dos eleitos de Deus na terra, mesmo que nós recebamos a missão de anunciar o Evangelho no mundo, Deus nos coloca onde quer que Ele mesmo deseja. No Velho Testamento, Israel era o povo santo de Deus, separado das demais nações, e o propósito de Israel era anunciar Deus, é fazer o nome de Deus conhecido das nações. Salmo 96, lembra-se dele? Anunciai entre as nações a sua glória. E esse mesmo cântico, essa mesma ideia trazida no Salmo, está repleta no Velho Testamento. Israel deveria ser uma bênção a todos os povos, é a bênção de Deus para Abraão. Mas o que Israel faz? Israel se fecha dentro de si. Quem quiser conhecer Deus,
que venha a Israel. Nós não vamos ao mundo. Forçosamente, você tem umas poucas situações onde o nome de Deus sai de Israel e atinge outras nações. Lembra disso? Jonas, quando Deus obriga Jonas a ir lá a Nínive e pregar para um povo pagão, ele fala, não vou. Esse povo está oprimindo o nosso povo, esse povo está tirando tudo que nós temos de bom, eu quero mais é que Deus destrua. Então, ao invés de ir pregar o evangelho para a salvação daquele povo, Jonas vai para um outro lugar, se esconde lá pelas regiões da Espanha, foi para Tarsis, e no caminho Deus fala, não cara, eu quero que você vá lá pregar para eles, e Deus dá toda uma tombada na história de Jonas ali, ele acaba indo e prega a salvação para aquele povo. Você tem forçosamente depois, no período do cativeiro babilônico, quando o povo é expulso de Jerusalém pelo exílio, e lá eles anunciam o nome de Deus. Mas, via de regra, Israel não cumpriu a sua missão. Esse era o propósito de Deus, que através de Israel os povos conhecessem a salvação. E esse é o propósito de Deus para mim e para você, que através de nós, onde quer que nós estejamos, irmãos, vivendo em Filipos, vivendo em Éfeso, vivendo em Corinto, vivendo em Itaém, vivendo em qualquer lugar, nós sejamos aqueles que em Cristo Jesus fazem o seu nome conhecido das outras nações. A igreja do Novo Testamento, ela tinha essa ciência, ela tinha essa clareza de mente. Qual é a nossa missão? E eles evangelizaram o mundo num período tão curto e praticamente quase o mundo todo da sua época se tornou não cristão, mas conhecedor do evangelho. Hoje, nós temos cerca de 2/3 do mundo. Então isso daria mais ou menos uns 5 bilhões de pessoas que vivem fora do conhecimento do evangelho. Alguns sabem, mas não necessariamente o suficiente. Então nós temos um campo missionário muito grande, mundo afora, para poder continuar anunciando o evangelho. Enquanto Israel estava circunscrito ali no seu contorno geográfico, os santos também, usando essa expressão, que vivem em Filipos, que deveria ter pregado para os outros, não pregaram. Então, hoje nós temos que olhar para isso e lembrar, Deus me colocou onde me colocou, seja no trabalho, na família, na vizinhança, na escola, no contexto social, Deus me colocou onde colocou, porque na minha redondeza há pessoas precisando da graça de Deus, há pessoas precisando de ouvir o evangelho. 1 Pedro 2, 9 e 10, você conhece bem, né? Diz o que lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o propósito a fim de anunciar a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, para falar desse Deus às outras nações. Meus irmãos, os eleitos de Deus não podem perder de vista o fato de que Deus nos colocou, como dito, em Filipos, em Éfeso, em Corinto, em Roma, no Brasil, aqui, no seu trabalho. Deus nos colocou onde nos colocou com esse propósito de anunciarmos o seu nome. Atos 17, 26, fala que Deus é quem coloca cada um no lugar que Ele quer. Deus definiu previamente os tempos e os limites da habitação de cada um de nós. Por que eu nasci nesse tempo? E por que eu vivo onde vivo? Gerência divina. Ele que estabeleceu isso, e eu tenho esse propósito, ou Deus me deu esse propósito de anunciar a sua salvação. Quero terminar aqui com uma palavra de Martin Lloyd-Jones, quando ele diz assim: como foi que os cristãos primitivos, que eram apenas um punhado de gente, tiveram tão profundo impacto sobre o mundo pagão em que viviam? Foi porque eles eram o que eram. Não foi a sua organização, não foi a sua qualidade de vida, não foi a maneira apenas de serem, mas foi o poder que eles possuíam, porque eles eram cristãos verdadeiros. Quem quer que olhe para o mundo, deve impressionar-se logo com o fato de que há nele pessoas que sobressaem e que são completamente diferentes. Essas pessoas são os cristãos, sal da terra, luz do mundo, colocados por Deus onde Ele mesmo quis, com o objetivo de que eles aparecessem. Luz aparece, não é verdade? Jesus disse, é impossível esconder uma cidade no alto de um monte,
E naquela época a luz era de lamparina. Mas milhares de lamparinas nas casas, é impossível esconder essa cidade. E hoje, com os turbilhões que nós temos aí na área da iluminação, é impossível. Jesus está dizendo o seguinte: um cristão é reconhecido. Se realmente ele vive o cristianismo, ele vive os conceitos da fé, ele vive a nova vida em Cristo Jesus, ele é reconhecido. As pessoas vão vê-lo. Então, Martin Lloyd Jones termina dizendo nesse texto: deve ser evidente e óbvio que somos um povo separado, um povo diferente, porque somos um povo santo para Deus. Então, meus irmãos, eleitos de Deus, em Filipos, em Éfeso, aqui na nossa cidade, em qualquer lugar, você é um povo com uma missão. É um povo missionalmente separado e colocado por Deus no lugar certo. Floresça onde está plantado. É um livretinho, um opúsculo de Robert Schuller, e ele vai dizer que toda situação pode ser boa se Deus estiver nela. E você tem a presença de Cristo na sua vida o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias. Então a situação que te cerca sempre vai ser boa, sempre vai ser oportuna para ser uma luz onde quer que você vá. Nós temos um hino no nosso inário, o hino 102, do reverendo Butler e Benjamin Rufino. Ele vai dizer o seguinte: bem pouco importa eu habitar em alto monte, à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Onde quer que o cristão esteja, na situação mais humilde da vida, ou nos palácios mais glamurosos que a vida possa te oferecer, ali é céu, se Cristo estiver com você. Se não estiver, não vale nada. Então, meus irmãos, o eleito de Deus, ele é um pecador salvo pela graça, mas ele é um servo que agora serve a Cristo por amor. Ele é uma pessoa que antes carregada de pecado, agora lavado, purificado, ele é visto por Deus como um santo em Cristo Jesus, com a missão de viver essa santidade na sua vida aqui. E, em terceiro lugar, ele é missionalmente colocado por Deus onde Deus o põe. Esses irmãos em Filipos, eu e você aqui no nosso contexto. Eu quero desejar a você, queridos irmãos, a cada um de nós, que nós não percamos isso de vista. Nós somos servos de Deus, e servos são pessoas que estão disponíveis a fazer primeiramente a vontade do Senhor. Cantamos ali agora há pouco: este é o meu pão, este é o meu ar, o meu fôlego de vida. Se nós não vivermos para o Senhor, a nossa vida não tem sentido. Que Deus te abençoe. Que a sua vida como eleito de Deus reflita sim essas realidades também no seu dia a dia. E assim como Paulo, assim como os filipenses foram bênçãos na época deles, eu e você também possamos ser bênção na nossa época para atingir outros com a graça salvadora de Cristo Jesus. Amém?